de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo irá passar eterno, só é Deus. E eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem, ou que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Pela certeza de que não vou merecer, eu posso ver ao meu redor o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Vamos subir. Deus seja louvado. Em breve, com a graça de Deus, nós iremos subir. Deixa eu começar fazendo uma pergunta, que vocês podem vê-la aí.
em qual geração Jesus voltará? O que você acha? Nós vamos ver Jesus em nossos dias? Quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu, será que os pioneiros desta igreja imaginaram que nós estaríamos aqui em 2015 estudando sobre a volta de Jesus? Eles previam que Jesus teria vindo antes? Com toda certeza. Eles previam que seria em gerações anteriores, mas Jesus ainda não veio. Essa é a primeira igreja adventista do Brasil, fundada em 1896. Será que estes que iniciaram a igreja aqui no Brasil poderiam imaginar que nós estaríamos aqui hoje, estudando sobre a volta de Cristo? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Por que nosso Senhor ainda não veio nos buscar? Por quê? Por que é que nós ainda estamos aqui? O que é que falta? Por que Jesus ainda não veio nos buscar? Será que tem que ver com os sinais? Alguns sinais da segunda vinda de Cristo que ainda faltam por ocorrer? O que é que você acha que falta acontecer para Jesus voltar? Será que tem que ver com as catástrofes? Ainda faltam algumas catástrofes para ocorrerem? Olhem o que as revistas dizem. O fim do mundo começou. Isso pode acontecer? Esse é o bairro do Ipanema, no Rio de Janeiro, e é como os cientistas imaginam que ele vai ser no ano de 2100, se as coisas continuarem como estão. Tocante a efeito estufa, aumento do nível das águas do oceano. Não precisa piorar, basta continuar como está. O que falarmos do Haiyan, ou Yolanda, como foi conhecido nas Filipinas, que devastou aquele país no ano retrasado. Eu morei nas Filipinas, muitos de vocês sabem. País pobre, país humilde. A igreja tem crescido muito naquele local. Tem se tornado forte, é uma igreja respeitada. Quanta miséria, quanta dor. O que falamos do tsunami que atingiu a Indonésia, a Tailândia, a Ásia, no ano de 2004. Talvez a maior de todas as catástrofes deste século. Mais de 250 mil pessoas morreram nessa catástrofe. Eu não sei se ligaram o áudio ali na projeção, eu vou precisar do áudio ligado. Será que algum dia você imaginou que presenciaria cenas terríveis como essa? Olhem o que a serva do Senhor, no Patriarcas e Profetas, página 108, diz. Nesse tempo, falando da época do dilúvio, imensas florestas foram sepultadas. Estas foram depois transformadas em carvão, formando as extensas camadas carboníferas que hoje existem, e também fornecendo grande quantidade de óleo. O carvão e o óleo frequentemente se acendem e queimam debaixo da superfície da terra. Assim as rochas são aquecidas, queimada a pedra de cal e derretido o minério de ferro. A ação da água sobre a cal aumenta a fúria do intenso calor e determina os terremotos, vulcões e violentas erupções. É interessante que quando nós lemos na Bíblia sobre as catástrofes, os eventos que viriam antes da volta de Cristo, nós percebemos que o cenário para isso já está montado desde o dilúvio. Desde o dilúvio, que todo o cenário para aquilo que nós presenciamos hoje está montado. Agora, o mais impressionante é o que vem na página seguinte do Patriarcas e Profetas, página 109. Dê uma olhadinha. Estas
assombrosas manifestações serão mais e mais frequentes e terríveis. Quando? Precisamente antes da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo, como sinais de sua imediata destruição. Dê uma olhadinha nesse vídeo. The blue sea, the palm trees, an idyllic place to spend Boxing Day, but suddenly everything changes. I know, I can see it. That wave is a good 15, 20 feet tall. Easy. Get in! In an instant, hotels wrecked, families desperately trying to reach higher ground. In Sri Lanka, a beach resort is engulfed by the wave. There's a crash of glass as windows give way under the pressure of the water. British holidaymakers filming from their balconies suddenly realise people may be trapped in the debris and drowning. All along this beautiful coast, the wave strikes with terrifying power. Get another it! Hey! Hey, here! Across hundreds of miles, pleasure beaches become killing ground. Holidaymakers clinging to palm trees for survival. Deck chairs, beach umbrellas and tourists simply swept away. One man clinging on as the debris of a day on the beach floats past him. In Banda Aceh, the moment a city was destroyed. This cameraman was planning to film a wedding. He had intended to record a day of joy. Instead, like so many others, he filmed a day of horror. Imaginou você que um dia veria cenas como essa? A primeira parte da filmagem mostrava um hotel da Tailândia. Parece até num filme que foi feito, O Impossível, se não me falha a memória, sobre esse episódio. Muitas histórias bonitas, impressionantes e tristes, muitas vezes, ocorreram nessa catástrofe, onde mais de 250 mil pessoas morreram. A segunda parte, a segunda filmagem, eles estavam reunidos para comemorarem um casamento. Quem filmou estava ali para filmar um casamento. O que deveria ser uma festa, um dia de alegria, se tornou um dia de desespero, de pranto, de dor. Havia perdido aí a conexão, não sei se está tudo ok aí. Observem o que há poucos dias se passou. Relógio do Apocalipse é adiantado para 23h57 e a humanidade fica mais perto da extinção. Esse suposto relógio foi criado há alguns anos atrás pelo BAS, o Boletim de Cientistas Atômicos, como a sigla em inglês, pela Universidade de Chicago, e visa, no começo, mostrar quão perto o mundo estava do fim no tocante às ameaças nucleares. Mas há alguns anos, eles resolveram também incluir as ameaças no tocante às catástrofes, aos desastres naturais. E há poucos dias atrás, no começo deste ano, eles adiantaram o relógio, dando um sinal ao mundo de que a situação é tal que nós estamos mais próximos do fim da extinção. Interessante que não são só os cientistas da Universidade de Chicago que definem se adiantam ou atrasam o relógio. Eles consultam diversos outros cientistas e, nessa última vez, eles consultaram entre os muitos cientistas 18 ganhadores do Prêmio Nobel e resolveram adiantar mais o relógio, compreendendo que os dias em que estamos vivendo
são extremamente desafiadores. Bom, será que falta algo mais para ocorrer em termos de catástrofes, daquilo que a Bíblia prediz, do cenário que nós vemos para a volta de Cristo? Ou será que o cenário no tocante às catástrofes já não está montado há muito tempo para a volta de Cristo? Bom, de repente, não tem que ver com catástrofes. De repente o problema é crise financeira, a Bíblia prediz, e nós não vemos crise financeira no mundo hoje em dia, não é verdade? O que nós podemos falar da realidade que nós vemos em nossos dias? As coisas oscilam, está certo que os Estados Unidos agora começa a ganhar fôlego novamente, estava perdendo há pouco tempo, parte, não sei quantos lembram da primeira guerra do Iraque, a chacina que foi feita, eu vou mostrar um pouco do que aconteceu com a nossa igreja lá daqui a pouco. Muito disso estava por detrás o dólar e o petróleo. Nós vivemos num mundo conturbado. Países ricos, da noite para o dia, estão ameaçados de colapso financeiro. Países pobres, em desenvolvimento, daí a pouco começam a despontar como economias emergentes. Com pouco tempo depois, o que era uma economia emergente já começa a definhar novamente, como ocorrendo com a China, e eu nem preciso falar da realidade nossa aqui no Brasil, de como estamos hoje, tudo muito incerto. Consegue você perceber o cenário do mundo em que nós vivemos? Uma catástrofe atrás da outra. Crise financeira em constante ameaça. Vem e vai. Bom, mas de repente o problema tem que ver com guerras. A Bíblia fala que haveriam guerras, e é possível que não haja guerra suficiente hoje em dia. O que você acha? O que falarmos dos conflitos que nós vemos? Interessante que muitos desses conflitos sempre em constante ameaça de virar uma guerra de nível mundial. Nós presenciamos só recentemente guerra do Iraque, já vem de alguns anos para cá, mas o que falamos dos conflitos da Ucrânia, da Síria, as constantes ameaças da Coreia do Norte. Conseguem perceber que nós vivemos num cenário ao redor do mundo, em que não há segurança em espécie nenhuma? Constantes ameaças de guerras, conflitos, de acordo com o que a Bíblia predizia. Situação de catástrofes crescente. Crise financeira nunca termina, só muda de endereço. Às vezes numa esfera maior, às vezes numa esfera menor. Bom, mas de repente, pastor, Jesus ainda não veio, não é por causa das catástrofes que a Bíblia prediz, não é por causa de crise financeira, não é por causa de conflitos, mas de repente a Bíblia também fala que não haveria amor, que haveria crise moral, de repente a situação ainda falta algumas coisas a ocorrerem nesse aspecto. Será que falta? Será que falta? O que falamos da crise moral hoje? O que falamos da mudança do papel da sexualidade? O que falamos em como as famílias estão se definhando, os valores morais estão desaparecendo. Será que tem algo mais para acontecer? O que falamos da violência? Nós estamos em oração, não sei quantos sabem. Um pastor da nossa associação foi sequestrado ontem, à noite. Eu ainda nem tenho notícia se ele já está de volta. Já está de volta. Então já está de volta, foi um sequestro relâmpago. Pastor Oswaldo, novo evangelista da associação. Ontem à noite foi buscar a esposa na frente da igreja de Vila Nova Cachoeirinha. E foi levado. Até meio da madrugada, quando eu fui dormir, ainda não se tinha notícia. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Só de pastores de nossa associação, acho que de dezembro para cá, em algum tipo de sinistro, ele é o 5º ou 6º. Alguns perderam o carro, outros perderam isso, e ele talvez o maior susto de todos, porque quando leva os nossos bens, isso tudo vai corroer mesmo. Agora, quando nós pensamos na vida, imagina a angústia da esposa que estava na porta da igreja, e ele chega para pegá-lo e é levado por criminosos. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Não tem como piorar mais a situação de violência e de crise moral. Se Cristo não voltar logo, às vezes fica imaginando que o Senhor vai ter que pedir perdão aos moradores de Sodoma e Gomorra.
Porque a situação que nós estamos vendo hoje em dia já não vai muito diferente. Por que é que Jesus ainda não veio nos buscar? Será que Jesus já poderia ter vindo antes? O que você acha? Está atrasada a volta de Cristo? O que você pensa? Está atrasado o retorno de Cristo? Sim ou não? Sim? Não? Deus tem o dia e a hora? Tem. Mas como é que pode se atrasar então? Ou como é que nós podemos apressar, como o apóstolo Pedro diz? Agora leia comigo Evangelismo, página 696. Houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus lhes abriu o caminho, a obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo, para dar-lhe o seu galardão. Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim? Retardada. Está atrasado o retorno de Cristo? Está. Cristo já poderia ter vindo antes? Sim. Mas por que então? E como, pastor? Se Deus tem o dia, como pode estar atrasado? Sabe, queridos, é muito simples. É muito simples. Nós podemos até nos interrogar. Por que nosso Senhor ainda não veio nos buscar? Mas a resposta é muito simples. Deus sabe qual é a geração que vai se comprometer inteiramente com Ele. Deus sabe qual é a geração que vai parar de brincar de ser cristão. Deus sabe qual é a geração que vai parar de levar um cristianismo dividido, com um pé na igreja e o outro pé no mundo, e se comprometer inteiramente com Ele, com a pregação do Evangelho. Porque, queridos, se nós olharmos para o cenário deste mundo, não só dos nossos dias, já de algumas gerações para trás, o cenário já está montado para a volta de Cristo há muito tempo. Tanto que nós acabamos de ler que Ele já poderia ter vindo nos dias dos pioneiros dessa igreja. O que falta? Um texto bem conhecido de todos nós. São Mateus, capítulo 24, versículo 14. Acompanhe na tua Bíblia. Não fique só com a tela, pode abrir. São Mateus, capítulo 24, verso 14. Abra aí tua Bíblia. Há algo muito especial quando nós tocamos a palavra de Deus, quando nós abrimos, quando nós a lemos. O verso 14 de Mateus 24. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Cenário, a gente pode pensar, mas pastor, Cristo não tem como vir antes do decreto dominical. Ainda falta algumas coisas. É verdade. A grande questão é o cenário para esses eventos que nós conhecemos da palavra de Deus sucederem, já está montado há muito tempo. Primeiro sermão que eu preguei aqui, primeira vez que eu estive na igreja da Vila Matilde, em 2012, eu li um texto onde fala o papel das catástrofes, está no livro Civis Cristão, página 155, o papel das catástrofes no originar do decreto dominical. O cenário para o cumprimento das profecias finais já está montado há muito tempo. Há muito tempo. O que falta? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. E querem ver mais? Olha o que Ellen White escreveu no livro Evangelismo, página 697. Ela, a vinda do Senhor, não será retardada para além do tempo em que a mensagem for levada a todas as nações, línguas e povos. Consegue você compreender? Agora eu quero lhe dar uma mensagem de esperança e de motivação. Porque Deus tem levantado sua igreja.
É maravilhoso o que nós temos visto ocorrendo ao redor deste mundo. Eu vivi neste local durante quase 2 anos, ouvindo, estudando e convivendo com 67 países diferentes, entre alunos e professores, 67 nacionalidades representadas, entre pastores, administradores, educadores, profissionais da área de saúde. E quão maravilhoso era ouvir das experiências deles, do que estava ocorrendo no país que eles representam. O Ayas, nas Filipinas, é rico culturalmente, mas a maior riqueza foi estar vivendo, talvez, na região mais complicada para a pregação do Evangelho. Talvez não, a região mais complicada neste mundo, a janela 1040, em meio a países muçulmanos, budistas, e vendo como Deus tem agido nestas localidades. Fala da China. Eu cursei uma matéria na China. Visitei, entrevistei, conversei com diversas pessoas naquela localidade. Ainda é um desafio. Nós estamos enviando missionários agora do Brasil para a China. Já embarcaram, já estão lá. O desafio é grande. Mas existem regiões da China que a igreja tem crescido muito, e Deus seja louvado por isso. Estive lá para cursar um seminário de contextualização de campo. Imaginava que a China era um país budista, apesar de que eu vou parar de mostrar essa foto, porque já me perguntaram quem é o monge aí. A gente vai ficando velho, perdendo o cabelo e sofrendo, né? Mas eu imaginava ao chegar na China que a China era um país budista. E ao conviver por um período lá, eu descobri que não. Que o budismo é a maior religião, mas o número de ateus na China é maior do que o número de budistas. Chega a cerca de 14% da população. A China, de fato, é um país sem religião. Agora, nos últimos anos, a igreja tem crescido, não só a igreja adventista, o cristianismo como um todo, mas a igreja adventista, de maneira especial, tem crescido muito lá também. Se é que é um Deus na China, eu acho que esse é o principal Deus. Essa estatueta que vocês estão vendo aí no fundo, chama Cai Shen, é o Deus da prosperidade. Essa foto eu mesmo tirei. Em diversos estabelecimentos que eu ia, restaurantes, lojas, etc., eles tinham lá o seu Cai Shen. Também não encontrei ninguém para gastar tanto de dinheiro igual eles. E esse é o Deus deles. O dinheiro. Mas por que as coisas têm mudado? O cristianismo tem avançado na China. Eu ia passar um vídeo, mas eu vou relatar, porque o vídeo está em inglês, e eu já relato logo e ganhamos algum tempo. Só nas últimas 2 décadas, a China é um pouco diferente de tudo. Lá nós temos várias pastoras, e a igreja não tem total controle sobre o que acontece lá, pela realidade comunista do país. E somente uma pastora, nas 2 últimas décadas, plantou mais de 200 igrejas adventistas do 7º dia. E hoje ela é a pastora, talvez, da maior igreja adventista do mundo, com 7.000 membros numa única congregação. Fora isso, mais de 200 igrejas plantadas nos últimos 20 anos. Uma outra pastora plantou mais de 100 igrejas na China. Só através de 2 líderes, 2 servas de Deus, nos últimos 20 anos foram plantadas mais de 300 igrejas na China. Isso é mais do que o que nós temos de igrejas na Associação Paulista Leste. 252 igrejas hoje, entre igrejas e grupos. Consegue você ver como Deus está pouco a pouco suscitando o seu povo? O que era a Rússia uns anos atrás? A antiga União Soviética. País intocável. Quando eu cursava teologia, meu sonho era ser missionário lá. Meus filhos têm nomes russos, que eram para facilitar o aculturamento. Estudei russo por 1 mês, todos os dias, de domingo a quinta, querendo ser missionário na Rússia. Hoje eu tenho um professor russo, lá nas Filipinas. A igreja na Rússia cresceu. Da noite para o dia, desfacelou-se tudo e a igreja entrou com toda a força. Hoje temos TV, temos rádio, temos seminários, temos diversos pastores, a igreja cresce.
não se necessitam mais de missionários na Rússia. Pelo contrário, a Rússia está enviando missionários para outros países. É rápido. O cenário já está montado há muito tempo. Falta gente. Falta gente. Querem ver um pouquinho da Indonésia? Acompanhe. Eu acho que ocorreu algum tipo de problema aí com o áudio. Que ficou a música, mas não ficou a fala. Mas não tem problema. Como o da China, que eu nem passei, eu explico para vocês. Ele é um policial adventista que foi viver, tinha sonho de ser policial, foi viver na cidade maior, na Indonésia, para poder cumprir o seu sonho de ser um policial. Mas os anos passaram e ele sentiu um forte chamado de que algo precisava ser feito pelo seu povo. Ele então deixou o que fazia, se tornou um plantador de igrejas, estabelecendo igrejas em locais, na sua terra natal e em outros locais da Indonésia onde não havia nada. A Indonésia é o maior país muçulmano em proporção do mundo. 98% da população é muçulmana. Ainda nos locais que se pagam, se dão prêmios financeiros, não em todas as localidades, mas algumas ilhas da Indonésia, ainda se dão prêmios financeiros para quem matar um cristão. Se for um padre ou um pastor, vale um pouquinho mais. Lá meu valor é um pouco maior do que o teu, do pastor você é um pouco maior. Todo o pastor Jonas aqui, isso vale um pouco mais lá, viu, pastor? E esse irmão, que antes era uma autoridade, saiu a plantar igrejas. Eu estudei com pastores indonésios. Ouvir deles o que foi o tsunami, ouvir deles o que Deus está fazendo naquele país hoje. Só na Grande Jacarta, capital, nós já temos mais de 100 igrejas adventistas do sétimo dia. Deus está suscitando o seu povo, que está começando a adentrar locais perigosos, mas indo no chamado de Deus. 25 famílias brasileiras pastorais, indo agora muitos para países. Na última consagração deles, a gente vendo aquela situação e imaginando, é possível que alguns voltem em caixão, voltem em caixões para o Brasil. É possível que alguns familiares nunca mais os vejam, mas estão indo. Deus está suscitando o seu povo ao redor de todos os cantos. Esse pastor que vocês veem aí, eu estou numa ponta, tem um de boné no meio, e o do cantinho é o pastor Sergo Namoradze. Ele é um pastor da Geórgia, está estudando lá nas Filipinas também. A última vez que estive lá, conversamos por algumas horas. Em cima são pastores dos diversos países da divisão daquela localidade. Eu estive dando uma palestra para eles no tocante a plantio de igrejas, e ver o comprometimento daqueles servos de Deus é algo fantástico. Este ano, agora, nos próximos meses, nós vamos estar estabelecendo a primeira igreja adventista do Paquistão. Nessa reunião que vocês estão vendo aí, definiram adentrar. Um local que não se tem liberdade religiosa. Mas agora, através de estudantes do seminário de teologia, vai surgir a primeira igreja adventista do Paquistão. A Geórgia, país pequeno, lutam com muitas dificuldades. Eles têm 300 membros no país inteiro. Estão trabalhando, mas resolveram ajudar, apesar de serem apenas 300 para o país, a Turquia, país vizinho, só tem 6 adventistas. E agora eles resolveram ajudar a Turquia também,
E os irmãos da Geórgia estão se mobilizando para ajudar a Turquia. A situação é difícil. A igreja não consegue sustentar. O país inteiro só tem 6 pastores. Isso porque nossas ofertas, as ofertas das missões mundiais, ajudam, porque eles não conseguem pagar isso. Dos 6, só 2 têm carro. Mas estão avançando, estão se levantando para alcançarem o seu país e o país vizinho. Deus está mexendo com a sua igreja. De uma maneira parece que o povo de Deus está se acordando e percebendo, não há mais tempo a perder. O cenário já está montado. E se nós queremos ver Jesus, como é que nós dizemos nos bravadores? A mensagem do advento a todo mundo? Em minha geração. Nós acreditamos nisso? Será que nós acreditamos verdadeiramente nisso? Vivemos como se acreditássemos nisso? Ou não? Entrevistei 4 jovens, entre as muitas entrevistas na China. Era proibido tirar foto, mas a gente perguntava se podia já bater na primeira. Aí o que vinha na foto, vinha. 2 saíram para o lado, uma colocou a mão no rosto. Isso foi na cidade proibida. Na entrevista para essas jovens, perguntamos se elas conheciam Jesus. Sabe o que as 4 responderam? Não faziam nem ideia de quem era Jesus. Perguntamos se já tinham ouvido falar na Bíblia. Depois de uns minutinhos assim de reflexão, é o livro dos cristãos, né? Falei, isso mesmo. Perguntamos se acreditavam em algum Deus, seguiam alguma religião. Não. As 4 ateias. Acreditam em quê? Na ciência, na evolução. O que vocês querem da vida? Uma resposta, eu quero ser feliz, quero ter um casamento feliz, quero ter sucesso profissional. Alguém quer alguma coisa aqui? Não quer alguma dessas coisas aqui? Que elas queriam é o que nós também queremos. Mas uma jovem me chamou a atenção, Su Huan Jin. Ela não apareceu na foto. Quando nós perguntamos, como é que vocês se sentem? Ela disse, eu me sinto vazia o tempo todo. Quando vocês enfrentam problemas, lutas, onde é que vocês buscam ajuda? Algumas disseram amigos, familiares. Su Huan Jin disse, eu não tenho onde buscar ajuda. Agora eu e você temos a resposta para ela. Temos onde ela pode buscar ajuda. O pastor Ben escreveu aqui, né, na mensagem e mencionou no momento da oração. Deus conhece nossas lutas. Nós podemos buscar a ajuda no Senhor. Mas há muitos aí fora que não conhecem. Não só na China, que Deus tem suscitado o povo lá. Aqui, alguns anos atrás eu batizei uma jovem chamada Kathleen. Essa jovem eu nunca vou esquecer. Foi o último evangelismo que eu fiz como pastor distrital. E essa jovem eu batizei com a mãe, ela tinha 9 anos, a mãe já é uma senhora. E quando eu chegava para pregar, ela, todas as noites, eu chegava mais cedo, sentava, ela vinha e me dava uma massagem. Minha esposa às vezes brincava com ela, mas só nele, porque é o pastor e eu não ganho não? Todas as noites ganhava uma massagem. E eu me mudei, depois fui para Maringá, isso foi no Paraná, fui para Bahia, fui para as Filipinas, nunca mais tinha tido notícia da Kathleen. Até que no ano que eu cheguei aqui em São Paulo, eu recebi a notícia da Kathleen por uma líder da igreja que foi batizada naquele evangelismo. Um ano depois daquilo, numa crise financeira que a mãe passava, o pai havia abandonado a família, a mãe não conseguindo sustentar a jovenzinha Kathleen com 10 anos, mandou viver com a tia, uma espírita. E ela começou a aprender sobre a reencarnação. E sofredora, sofrendo, jovem, foi crescendo e mantendo rancor do pai que abandonou, da mãe que agora não podia mantê-la, sustentá-la, e ela foi viver com a tia. E ela arrumou um namorado por quem se entregou muito. E o namorado rompeu com ela. E ela adolescente, em torno já de seus 16 anos, em meio a desespero, e com as crenças que havia recebido, que quando morre, reencarna e recomeça, ela tirou a própria vida. Com 16 anos de idade. Não é só lá do outro lado do mundo.
Quantos ao nosso redor estão em desespero, sem esperança? E eu e você conhecemos a fonte da esperança e sabemos que ela está vindo para nos trazer alívio completo. Ele está vindo para nos trazer alívio completo. Sabe, queridos, pode baixar um pouco o áudio, por favor. Deus tem suscitado a sua igreja ao redor do mundo. Essas são jovens senhoras russas, numa grande cruzada evangelística, onde mais de 200 pessoas foram batizadas num único dia. Deus está suscitando a sua igreja ao redor desse planeta inteiro. E o que é que nós vamos fazer? Se recorda da guerra do Iraque? Naquela ocasião eu fiquei curioso de saber se nós tínhamos igreja e o que estava acontecendo com os nossos irmãos lá no Iraque. Eu descobri que nós tínhamos 3 igrejas no Iraque. Essa a principal delas em Bagdá. Nós tínhamos um pouco mais de 100 membros no Iraque. Aí vocês veem um conjunto se apresentando. Uma igreja bonita, uma das belas construções. Por ocasião da Primeira Guerra, toda a região foi bombardeada. O único prédio que permaneceu intacto, sem perder nenhuma lasca de tijolo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E sabe o que foi que nossos irmãos fizeram por ocasião da guerra? Eles se reuniram na igreja. Eles compreendiam os dias solenes. Eles tomaram a decisão. Não importa o risco, essa igreja não vai mais fechar as portas. Nós vamos manter as portas de nossa igreja aberta 7 dias na semana, 24 horas por dia. Vamos nos revezar aqui, atendendo as vítimas, distribuindo o alimento que a Adra conseguir colocar aqui pra gente, as roupas, pregando o evangelho, mostrando que há esperança, que é um Deus que está vindo para nos buscar. E a nossa igreja, durante todos os dias de guerra, em meio a bombardeio, esteve com suas portas abertas. E os nossos pouco mais de 100 irmãos estavam ali, erguidos, de pé, pregando, atendendo, compartilhando a mensagem do Senhor. Veja a situação, frente da igreja, mas as portas estavam abertas, e eles estavam proclamando. Queridos, Deus está suscitando a sua igreja. Hoje nós não temos mais 3 igrejas no Iraque. Um mês depois do término da guerra, foi inaugurada a 4ª igreja adventista do Sétimo Dia. É em testemunho à fé e à fidelidade daqueles irmãos, a pregação do evangelho. Um missionário brasileiro está indo para lá, agora. Já está lá, para o Iraque, para pregar o evangelho, para expandir a pregação. Queridos, Cristo Jesus está voltando. Muito, muito em breve. Eu e você o veremos vindo nas nuvens dos céus. Em qual geração Jesus voltará? Em qual geração Jesus voltará? Pode ser na minha e na sua. O que falta? Eu e você nos comprometermos com a pregação do evangelho. Não quer você assumir esse compromisso? Não quer você nessa manhã dizer: Senhor, eu não quero mais brincar de ser cristão. Eu quero viver unicamente para Ti. Eu não quero mais levar um cristianismo dividido. Eu não quero mais viver em meio à dúvida. Eu não quero mais viver preso ao pecado. Eu não quero mais viver algemado por alguma fraqueza que tem me corroído e me conduzido à vida pecaminosa. Eu quero me consagrar inteiramente a Ti e quero me erguer para pregar o Teu evangelho, porque eu quero estar em breve contigo nas nuvens dos céus, na Canaã celestial. Dias há que triste se sentes, sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir. Cristo vem logo. Quer você continuar? Quer você nessa manhã dizer: Senhor, toma minha mão, me ajuda. O Senhor sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe que eu sou falha, o Senhor sabe que eu tenho agido dessa forma, o Senhor sabe que eu tenho praticado isso, o Senhor sabe que eu não tenho sido fiel a Ti neste aspecto. Eu não tenho devolvido a Ti os meus dízimos, as minhas ofertas. Eu não tenho sido completamente honesto com a minha família. Eu não tenho sido completamente honesta com a minha família. Eu tenho brincado de ser cristão. Eu tenho brincado de ser uma cristã. Mas eu não quero mais, Senhor. Eu vou me colocar em Tuas mãos, sem reservas. E usa-me como Teu instrumento para que outros conheçam o Teu amor. Se esse é o teu desejo, se você quer se reconsagrar a Deus e assumir um compromisso de ser um missionário, uma missionária, para ver Cristo voltar
e não ter mais um cristianismo dividido, eu quero te convidar a se colocar em pé neste momento e cantarmos juntos o hino 150, Não Desistir. Nós vamos cantá-la agora com poder, com alegria. Cante no desejo de avançar. Você que está acompanhando em casa, pode ficar assentado, ou se desejar pode se levantar. Você que nos acompanha pela internet, mas cante conosco agora. Não desistir. Cante com poder, cante com convicção, cante com a certeza de que em breve Cristo Jesus estará aqui buscando a mim e a você. Ele pode vir em nossa geração, sim, queridos. Só depende de mim e de você. Que o Senhor nos use. Não desistir. Promete ajudar-te e forças alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora de raiar. Não desistir. Este mundo eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada, Jesus não vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Pai querido, Deus amorável, obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou a nós o privilégio de participarmos em sua missão. Sabemos, Senhor, e vemos que o cenário para a breve vinda de teu Filho amado Jesus Cristo já está montado há muito tempo. Por isso, Senhor, nós nos levantamos hoje, porque nós não queremos mais levar um cristianismo dividido. Senhor, tu conheces a vida de cada um de nós que aqui está. Cada um, Senhor, que acompanha-nos pela internet. O Senhor sabe, Senhor, o que ainda nos tem mantido algemados deste mundo de pecado. O Senhor sabe se precisamos perdoar alguém, pedir perdão, se precisamos abandonar algum hábito, se precisamos agir com maior honestidade. O Senhor sabe, Senhor, o que de fato precisa ser diferente em nossa vida. E nós nos levantamos, Senhor, porque queremos autorizar o Senhor a mudar o que precisa ser mudado em nossa vida. Senhor, nós também nos erguemos, porque nós queremos cumprir a nossa parte na missão que Tu nos confiastes. Ajuda-nos, usa-nos, reveste-nos, Senhor, de Teu Santo Espírito, para que possamos pregar com nossas vidas, Senhor, a começar em nossos lares, nosso trabalho, nossa escola, nossa vizinhança e onde o Senhor nos colocar. Pregar também, Senhor, com os dons que o Senhor nos concedeu. Cada um, Senhor, com o seu dom. Usa-nos. Abençoa a Tua igreja aqui na Vila Matilde.
cada pessoa aqui presente, cada família aqui representada. Que todos, Senhor, sejamos um canal de luz e de bênçãos àqueles que nos rodeiam. De forma especial, Senhor, eu suplico a porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre o pastor Jonas Pinho. Que como pastor dessa igreja, desse distrito, ele possa sempre ser uma fonte de bênçãos, de motivação, de inspiração, a conduzir a Tua igreja nessa localidade. Abençoa-nos também, Senhor, nos momentos que teremos na escola sabatina. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis vos assentar. Eu vou pedir que o pastor Aguinaldo fique um pouquinho ao meu lado aqui, e o Marcelo, que é o diretor do Ministério Pessoal, aqui ao lado. Deus seja louvado pela mensagem desta manhã, porque nós temos, só um momentinho por gentileza, nós temos amigos de todas as regiões do Brasil, do estado de São Paulo, Cotia, Montemor, Fortaleza, Brasília, Natal, Porto Velho, Ribeirão Preto, Praia Grande. Nós temos 10 celulares móveis aí pela cidade. Não sei exatamente onde as pessoas estão, mas estão ouvindo a mensagem em seus celulares, fora todos esses lugares que nós acabamos de falar. Aqui está o Ederaldo da Penha, que pede orações pelo amigo Cleiton, que está hospitalizado, está assistindo o nosso programa. Nós estamos com 58 aparelhos agora ligados. A Cristina Moraes, ela diz: Deus abençoe vocês e tudo seja resolvido para a honra e glória de Deus. A Cristina não identifica de onde é. A irmã Nilza, oi pessoal, ela está viajando. Bom dia a todos, feliz sábado. A Cristina, bom dia a todos. Berenice de Moura, pastor, bom dia, estou assistindo. Mande um abraço para minha irmã Iraci, meu cunhado Rubens. O programa ao vivo vale tudo, né? Abraço, beijo. Ellen Eliezer mandou beijo aí para todo mundo. Pastor, quando nós terminamos o culto da semana passada, quando o senhor falou a janela 10h40, e no final do programa nós tínhamos 4 continentes ligados. Nós tínhamos lá a Oceania, do outro lado a Austrália, nós tínhamos China, Taiwan e Coreia do Sul. Da Europa, Itália, Alemanha, Hungria, Inglaterra, e da América e do continente americano, México, Estados Unidos e Brasil. Quando eu vejo várias partes do Brasil, essas pessoas todas, inclusive pelo celular, talvez estejam no carro em algum lugar, assistindo a programação, eu agradeço a Deus. Deus seja louvado por essa mensagem. Irmãos queridos, a liberdade que nós temos. O que o pastor Aguinaldo falou agora, que há países que você pode matar um cristão, e eu sei o casal que foi para o Iraque, é muito ligado à minha família, nós não podemos dizer quem é. Eles não estão em nenhuma rede social. E o que o pastor Aguinaldo falou é verdade. Eu estava na despedida de algum deles e foi nos dito, eles vão, mas nós não sabemos se voltarão. E a liberdade que nós temos. Eu quero lhe dizer, pastor, porque eu pedi que o Marcelo se levantasse. No ano passado, nós atingimos 15 mil famílias de todo o nosso raio de ação aqui da igreja, distribuindo o livro. 15 mil famílias através do Ministério Pessoal. E nesse ano nós vamos repetir. Deus seja louvado por podermos pregar o Evangelho, pela liberdade que temos e, acima de tudo, estarmos preparados para a volta de Jesus. Nesse momento nós vamos começar a escola sabatina e todos que são recém-batizados, eu estou vendo vários aqui, todos recém-batizados, por gentileza, vão para a classe de discipulado aqui atrás, que nós estamos começando o módulo 1, com outras classes de discipulado, já estamos no módulo 3, vão aqui para trás, os professores já estão aguardando, todos que se batizaram recentemente, e os que vão para os departamentos infantis e jovens, juvenis e adolescentes podem sair nesse momento, e o Márcio já vai entrar para começarmos a escola sabatina. Que Deus abençoe a todos.